E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou o Gabi Colombo, estou aqui com vocês para mais um webinar da Tractor. E o assunto de hoje é super importante. O porquê é tão importante diagnosticar a sua mídia paga? Quantas vezes a mídia paga diz como está a saúde do teu negócio, mas principalmente sobre a saúde do teu processo de aquisição. E ninguém melhor do que o Eduardo Fuzeto, a pessoa que eu conheço que mais fez diagnóstico de mídia paga nesse Brasil. Meu sócio na Tractor é um dos fundadores da companhia, ele é CSO agora. Eu queria convidar o Eduardo, primeiro dando as boas-vindas e convidá-lo para falar um pouquinho sobre ele e um pouquinho sobre as nossas rotinas interessantes de diagnosticar mídia para as empresas do Brasil inteiro. Du. Oi, Gabi. Oi, pessoal que está assistindo. Estou muito feliz da gente estar aqui hoje para falar um pouco sobre uma etapa tão importante do processo de marketing como um todo, né? Que chega a ser até curioso, né? Pô, por que o time de vendas veio falar sobre diagnóstico de mídia paga, né? Por que não trazer a operação? Tem gente que entende bastante desse tema aqui no nosso time de mídia, né? E eu estou aqui justamente porque o começo da resolução de todos os problemas relacionados à mídia, ele parte no diagnóstico e é o que a gente encara de uma forma muito séria aqui na Tractor, desde o primeiro contato com todas as empresas que chegam até a gente procura olhar no detalhe o que está acontecendo e passar uma visão bastante racional e estruturada. Então, espero conseguir dar algumas dicas importantes para vocês aí na hora de entender se está tudo certo, o que pode ser melhor na minha estrutura de mídia, para onde eu vou, para onde eu não vou, enfim. E é legal o Eduardo falar sobre esse processo do diagnóstico, pensando que ele começou esse processo basicamente sozinho, né, Eduardo, no começo da companhia, e tem se consolidado cada vez mais como um processo bastante, não só inteligente, mas que agrega valor desde um começo de relacionamento com um lead e mostra o nosso compromisso com a qualidade desde o início, né? Acho que isso é muito legal. Mas daí a gente já estava começando a falar de agência de novo. Eu quero saber um pouco mais sobre Eduardo Fuzeto. Eu não, né? Porque eu já sei bastante que nós somos muito amigos. Mas assim, vamos contar para o público um pouco mais sobre você e coisas que te fizeram chegar até esse momento em que você está agora. Massa. Eu acho que você já conhece bem de perto, né, Gabi? A gente já é amigo há bastante tempo, além de não só ser sócio hoje, mas já ter trabalhado em outros projetos de outras vidas aí, vamos colocar. Bom, eu costumo dizer que quando eu vou me apresentar, né, antes de qualquer coisa, Pereira Barretense. Antes de qualquer coisa, Pereira Barretense, não tem como falar de mim mesmo sem falar da minha querida Pereira Barreto, que é uma cidadezinha desse tamanho lá no interior de São Paulo, com menos de 30 mil habitantes. Eu, além de ser nascido no interior de São Paulo e residir hoje em Curitiba, eu já rodei bastante esse mundão aí, já morei no Mato Grosso, já morei no Japão por um bom tempo, falo japonês, sim, quem quiser algumas dicas aí, só mandar uma mensagem no privado ali que a gente conversa sobre isso também. Como o Gabi mencionou, eu sou cofundador aqui da Tractor e sempre fui, talvez, dos sócios, quem esteve mais próximo do nosso comercial, quem participou de praticamente todas as negociações, praticamente todas as empresas que já tiveram a oportunidade de trabalhar com a Tractor provavelmente tiveram algum contato comigo. E a partir do contato comercial que a gente inicialmente tinha com as empresas, o meu skill set e as coisas que eu costumo fazer no meu dia a dia foram se transformando e ficando cada vez mais técnicas e mais aprofundadas em mídia paga, né? E Edu, olha que coisa super interessante. A quantidade de cenários que você já viu de mercados diferentes te dá um nível de exposição que nem em agência costumeiramente se tem, né? Até não, bom, tem agências que tem 25 agentes por 25 contas por agente, que não é no nosso caso. Mas o quão próximo você está e o quão importante é esse conhecimento na hora não só de você diagnosticar, mas na hora de você trazer para a operação a necessidade do cliente, né? Exato. É um dia a dia bastante dinâmico aqui, né, no time comercial da Tractor. Ontem de manhã eu estava fazendo uma análise de Google Ads para uma empresa que vende fitas de cetim, né, um armarinho, vamos dizer assim, um grande armarinho. Hoje à tarde eu vou analisar uma empresa que é um Customer Data Platform. Amanhã a gente tem uma análise para rodar com outra
como outra startup já de um outro nicho. Então, assim, a todo momento a gente tem que se adaptar a um mercado diferente, a um perfil de conta diferente, a um perfil de funil, de comprador, enfim. Todas as peças elas estão em constante movimento, o que é algo bastante desafiador, mas que, ao mesmo tempo, fez com que o processo de análise da Tractor ficasse mais maleável e soubesse como se adaptar a cada um dos tipos de empresa com os quais a gente tem contato, né? Então, a gente foi desenvolvendo algo que eu não classifico como uma receita de bolo, um método milagroso, mas alguns pontos de atenção ali que a gente costuma ter em todos os cenários, independente se você vai vender, né, uma agulha ou se você vai vender um CDP. Então, a gente, felizmente, teve enfim, diversas oportunidades de ser exposto a diversos cenários complexos, mais ou menos complexos, o que trouxe uma metodologia de trabalho bastante consolidada para áreas de diagnóstico. E você fala isso de um lugar de muita propriedade, Du, porque só de pensar a quantidade de diagnósticos que você já fez no tempo de existência da Tractor, com a quantidade de clientes que nós temos, que já passaram pela gente também, cresceram, evoluíram, estão aí investidos, vendidos, comprados, meu Deus, devem ter sido pelo menos uns 400, 500 diagnósticos no mínimo, né? Pode colocar na conta aí algumas centenas. Tá aí um dado que a gente deveria parar para contar ali, mas levando em consideração o volume de leads que a gente gerencia aqui, o volume de empresas que estão em negociação e o tempo, pode colocar algumas centenas aí de contas diagnosticadas, isso de empresas, né? Se a gente for contar por canal de anúncio, então a coisa vai ser um número bastante expressivo. Beleza, sensacional. E já que a gente entrou no assunto, eu acho que tem uma coisa. Entrando em tema mesmo, falando de diagnosticar a mídia, diagnosticar uma conta. Que tipo de material você precisa e como você prepara isso? Né? Como que você se prepara para fazer essa análise? Perfeito, perfeito. Eu acredito que a palavra-chave, né, central aqui na preparação para um processo de diagnóstico, quando você quer entender o que realmente está acontecendo na estrutura de mídia de uma empresa, é contexto, né? Num primeiro momento é contexto. E é importante reforçar, porque algumas das pessoas que estão aqui, que vão parar, vão pegar algumas dicas e vão lá olhar para sua própria conta, elas, em teoria, têm bastante contexto, né? Pô, eu estou gerenciando minha conta todo dia, ou eu estou fazendo interface com a minha agência que cuida dessa conta todo santo dia. Eu tenho contexto, pelo amor de Deus. Mas são alguns pontos de contexto, como, por exemplo, o modelo de funil que eu estou utilizando é o mais adequado? Como que o restante do mercado faz? Essa rede aqui que eu estou tentando utilizar, ela tem as características que são mais adequadas, como do ponto de vista de rede de anúncios, para entregar a mensagem que eu preciso entregar para a pessoa correta. Enfim, o contexto é um elemento muito importante e tem ali, para ficar um pouco mais estruturado, alguns pontos que eu costumo tentar absorver de informação. Por que tentar absorver? Porque existem mercados que são, como eu comentei, mais complexos, mercados onde a gente vai ter um nível de acesso um pouco menor à informação, mercados que têm menos dados estruturados. E para esses cenários, é importantíssimo, né? Quanto menos contexto você tiver no processo de diagnóstico, é importantíssimo você questionar as conclusões que você mesmo está tirando ali das análises que estão sendo feitas, né? Não levar nada como uma verdade escrita na pedra. O output, né, que você vai ter de qualquer tipo de diagnóstico de mídia que for executado, ele vai ser uma hipótese, né? A gente vai extrair hipóteses de otimização e ainda é necessário testar essas hipóteses, confrontar com hipóteses alternativas e ver o resultado. No final do dia, né, o que define o resultado aqui são os dados, né? Eu acredito em Deus, os outros tragam-me dados, né? Então, a gente tem hipóteses que vão precisar ser trabalhadas por meio de dados. Poxa, que legal, Du. E eu fico imaginando, imaginando não, né? Porque eu conheço situações, né, que a gente já vivenciou juntos e várias que você me contou.
de quando você está começando a fazer diagnóstico e você encontra alguma, alguma falha, algum problema ali no funil do cliente, às vezes na modelagem de negócio, obviamente já aconteceu com você, mas tem alguma coisa que você consiga contar para a gente, principalmente de uma dica de como você dá um feedback sobre uma situação tão crítica quanto um modelo de negócio ou um funil que não esteja funcionando certamente. Perfeito, perfeito. Eu acredito que existem alguns exemplos que a gente pode trazer aqui, mas é importante lembrar também um pouquinho do processo, né? Como é que a gente olha para as coisas, por que a gente olha. Então, na composição do contexto, obviamente é importante olhar para pontos como, ok, o que os concorrentes mais consolidados do meu mercado aqui estão fazendo? O que os concorrentes menos consolidados do mercado estão fazendo? Então, tentar trazer o exemplo bom, tentar trazer o exemplo ruim, principalmente para quando se trata de um mercado que você não conhece tanto ainda. É importante também entender que empresas, especialmente para a gente que está imerso aqui no mercado de software e redondezas, empresas do mercado de software costumam ter diferentes formatos e tipos de funil. Né? Estou alimentando, por meio de mídia paga, um funil orientado a Product-Led Growth. Estou alimentando um funil de Field Sales com vendas extremamente complexas que vão envolver reuniões físicas, tem um ciclo de vendas enorme. Estou alimentando um funil de e-commerce, estou alimentando um funil de curso. Enfim, é importante conhecer esses aspectos do ambiente, porque em função de cada modelo de funil que você tiver, você vai ter ali algumas boas práticas, algumas coisas que precisam ser respeitadas. Porém, né, esse é o primeiro step. O segundo step é passar a régua nos acessos, né? Pegar a conta e olhar para as contas de anúncios com bastante carinho ali, porque aquele é o motor, né? E a gente aqui, como tratoristas, também trabalha como mecânico de vez em quando, né? E não tem como entregar uma resposta realmente sólida do que precisa ser feito na estrutura de mídia de uma empresa, para qual lado a gente tem que ir, sem avaliar o que está acontecendo dentro do motor do carro. Então, o nosso processo ele é muito centrado em entender, baseado em toda a composição de cenário que a gente faz com dados de mercado, com boas práticas de mercado, modelo de negócio, a gente também vai olhar para os aspectos técnicos dentro da conta e buscar ali dentro coisas que talvez não estejam de acordo com aquilo que as plataformas pregam como a prática mais adequada, a nossa experiência prega como a prática mais adequada. E quando eu digo nossa, não é necessariamente a nossa, que pode ser a sua também. Muitas vezes você vai olhar para um cenário onde, pô, o Google diz que eu devo fazer X, mas eu estou fazendo Y e o meu resultado está sendo melhor. Então, é importante ficar atento a essas coisas e quanto mais registro de informação você tiver na mão para usar como base em análises futuras, isso vai tornar a tua vida muito mais fácil, tá? E eu acho que essa é uma das coisas importantes que é legal de ter poucas contas por agente, né? É o tempo que o agente tem, que a agente tem, para analisar, para olhar e para conseguir entender do lado né, desde a perspectiva do que está acontecendo, que é o dado, que é nada mais, o indicador nada mais é do que a representação numérica do comportamento humano, o que está acontecendo na mídia paga, então você consegue trazer de volta insights para o negócio. Você teve uma fala alguns dias atrás muito interessante, que foi, a maioria das pessoas usa a mídia paga só para vender, mas ela tem muito mais coisas que dá para ser feita, né? A gente tem que falar sobre todas as coisas que podem ser feitas com mídia paga, porque são situações diferentes dependendo de estágios diferentes da audiência que a gente tem aqui. Perfeito, perfeito. Existe muito mais estigma de que, pô, vou fazer anúncios, né? Vou fazer mídia paga, vou fazer tráfego, né? Inclusive, a gente não gosta muito da terminologia, fazemos tráfego pago, justamente por conta disso. Operar um canal de anúncios não é simplesmente jogar tráfego numa landing page ou num e-commerce. Existem outras funções que podem ser dadas a, enfim, uma conta de anúncios, né? Em qualquer que seja a plataforma. A estruturas de mídia como um todo, elas podem e devem permear todo o funil de aquisição, com aquele parênteses, né, supondo que seja algo adequado ao seu modelo de aquisição, né, ao seu modelo de funil.
Então, pô, eu trabalho com um produto extremamente complexo, né, com um mercado bastante restrito. Vou fazer só campanhas de conversão em landing page e esperar que todo o meu resultado vai vir daí? Ok, você pode ter bons resultados tentando converter os usuários diretamente no fundo do funil, mas existem também outras alternativas, como, por exemplo, eu posso utilizar a mídia paga para distribuir melhor o meu conteúdo em alguns cenários, distribuir um conteúdo rico, gerar uma conversão de meio barra topo de funil que ela por si só não vai colocar um belíssimo SQL no funil do teu vendedor no curtíssimo prazo, mas ela é um touch point a mais dentro do ciclo de vida do usuário, no processo de esclarecimento dele, e a gente sabe que para produtos mais complexos esse processo é longo, então garantir esses touch points é algo importantíssimo, né? Então, mídia paga não é só jogar tráfego no site, existem outras funções ali, outras formas com que ela pode colaborar, e isso não pode ficar de lado nunca. Muito boa, Du, muito boa. Uma coisa que, agora que a gente já falou de ter os acessos, de analisar o mercado, já paga, não é só geração de tráfego. Quando você tem toda a informação que você precisa, como você analisa ela e o que é que você analisa? Que é aquela coisa que você vira e olha e fala, puxa, aqui temos um problema. Perfeito, perfeito. Gabi, uma das coisas que é mais interessante, assim, é que muitas vezes o arroz com feijão é o que vai entregar toda a performance que uma determinada empresa quer, sabe? Pô, eu quero criar uma estrutura de mídia, algo super robusto que vai, né, catapultar os meus resultados, vai me ajudar a bater aquela curva de crescimento lindíssima. Só que muitas vezes a estrutura necessária que você a estrutura necessária para você chegar nesses resultados é um arroz com feijão bem feito, tá? E o arroz com feijão, ele muitas vezes não é entregue dentro das contas por uma série de questões. Às vezes, pô, eu tenho desconhecimento sobre algumas boas práticas, eu tenho desconhecimento sobre boas práticas aplicadas ao meu mercado, né? Pô, é muito comum você ter profissionais incríveis em mídia paga, estão mais acostumados às vezes com um funil de e-commerce e num funil de SaaS talvez tenha um pouco mais de dificuldade para deixar a coisa 100% harmônica e conversando com as outras disciplinas. Então, assim, é importante prestar atenção nesses pontos, mas quando eu digo sobre arroz com feijão, é realmente olhar para questões estruturais dentro da conta, né? Num primeiro momento de avaliação do trabalho, melhor do que ir no detalhe ali de, pô, meu criativo, se eu alterar o meu CTA de A para B, ou se eu alterar a imagem de B para C, salvo cenários onde a gente tem alguma coisa realmente muito desalinhada do tom de voz da marca, da identidade visual, da argumentação, enfim, salvo situações onde a gente tem algo muito desalinhado, criativos, copy é o que é melhor deixar para o teste, né? Deixe os dados nos dizer do que o que está convertendo mais, não é nem o que os usuários gostam, né? O que está gerando mais resultado no meu funil. Mas dentre as questões estruturais, e elas vão variar de acordo com a rede de anúncios que está sendo analisada, eu acho que é importante destacar aqui alguns pontos que, como o Gabi falou, são muitos processos de diagnóstico que rolaram aqui, e tem algumas coisas que são o top probleminhas que a gente costuma encontrar, coisas que muitas vezes, que são, na maior parte das vezes, relativamente simples de resolver, dependendo do contexto, mas que acabam ficando de lado, né? E aí, Gabi, olhando aqui vamos separar, assim, pegar alguns exemplos, talvez algumas coisas de Facebook, algumas coisas de Google, LinkedIn também é um canal que, pô, né, que costuma trazer alguns probleminhas. Mas, bom, dentro do Google Ads, e não só dentro do Google Ads, mas essa daqui é uma coisa que se aplica a praticamente qualquer rede, a todas as redes de anúncios, né? Que é o seguinte, parametrização de trackers, conversões e a alimentação, né, do nosso algoritmo.
Quando a gente está trabalhando dentro de uma plataforma de anúncios, existem duas formas de se otimizar uma campanha, de se otimizar uma conta. A primeira delas é pegando o mouse aqui, clicando em coisas e fazendo alterações, testando coisas e trabalhando. A segunda delas é por meio do aprendizado de máquina, né? A segunda delas é por meio do aperfeiçoamento do algoritmo que vai acontecer por meio de uma alimentação correta com dados, né? E para isso servem os nossos trackers, para isso serve o nosso Pixel, Conversions API, enfim. As plataformas elas têm a capacidade de ficarem mais inteligentes à medida que elas vão sendo expostas ali a cenários. E uma das coisas que costuma ser um problema muito frequente em contas de anúncios é a parametrização, a organização de todo o fluxo de dados que vai alimentar o meu algoritmo, certo? Então, esse daqui é o ponto, não é nem o primeiro ponto, é o ponto zero. Antes de mais nada, tracking. Estamos fazendo isso de forma correta? Temos pixel implementado de forma correta? Temos conversões sendo disparadas de forma correta? Existe alguma área da nossa estrutura de mídia que não está sendo traqueada? Esse é o primeiro ponto, porque sem conseguir fazer um registro de informações adequado, nem eu vou conseguir pegar o meu clique e clicar nas coisas corretas porque os dados estarão tortos, nem o nosso algoritmo vai conseguir tomar decisões melhores ao longo do tempo, né? Ele vai tomar decisão baseado nos dados que ele tem ali, que provavelmente vão ser dados incorretos, que não vai nos trazer o resultado pretendido. Acho que essa daqui é a campeã, é uma das coisas que tem que tomar cuidado, tem que analisar constantemente. Pô, mexi numa landing page, quebrou o traqueamento. Alterei alguma coisa no meu site, quebra o traqueamento. Enfim, muito comum, especialmente para quem quer construir estruturas com funis mais complexos. Ultimamente, a gente vê muitas empresas que estão adotando políticas de Product-Led Growth e se eu me proponho a fazer algo em PLG, essa tem que ser uma das principais preocupações no que diz respeito à aquisição de clientes, porque eu preciso casar um ambiente digital com o meu ambiente de anúncios por meio de trackers e conexões ali que vão ser muitas vezes customizados, e isso requer um cuidado redobrado. Então, a primeira coisa é conversão, viu, Gabi? A primeira coisa é conversão. Meu Deus do céu. E além de conversões, olhando agora mais para dentro das plataformas e falando de casos específicos, eu vejo que, trazendo primeiro o nosso querido, vamos falar primeiro do arroz com feijão das empresas em território brasileiro, né, no que diz respeito à mídia paga, Google e Facebook. Coisas rápidas que precisam ser checadas. Dentro de Google Search, algo que costuma ser bastante determinante para o resultado que vai ser obtido por meio das campanhas e que também muitas vezes é um local onde vários erros são concentrados, é na escolha de termos, na escolha de palavras-chave que compõem a conta. Parece um tanto quanto óbvio, mas eu costumo recomendar uma categorização, enfim, costumo recomendar um conteúdo acessório aqui que muda um pouquinho da perspectiva que você tem relacionada à escolha de palavras-chave. O SEMrush, né? A maior parte de vocês aí, pessoal, conhece bem o nosso querido SEMrush. O SEMrush, ele fez uma categorização de diferentes tipos de intenção que um usuário pode ter ao pesquisar por uma determinada palavra-chave. Tem palavras-chave que eles categorizam como transacionais, que são palavras-chave de pessoas pesquisadas por pessoas que estão buscando pela compra de um produto, de um serviço. Tem palavras-chave que são informacionais, que estão sendo buscadas por pessoas que estão buscando por informação relacionada a um determinado tema. Repare que ele não está necessariamente querendo comprar um serviço, né? Então, pegando exemplos básicos aqui, como fazer Google Ads? Essa busca é uma busca por informação, ou a própria busca Google Ads é uma busca por informação, algo navigacional, né? Enquanto quem está pesquisando por agência de Google Ads, agência de performance, está buscando por um serviço. O que eu costumo recomendar é olhe para o que você tem na sua conta e tenta entender se aquelas palavras-chave ali elas estão sendo buscadas por pessoas que querem o teu produto, que querem o teu serviço. Ou por que essa é uma análise que é importante de ser feita? É muito comum a gente fazer
é muito comum a gente encontrar cenários onde a gente tem keywords ali que parece que vieram da cabeça. Pô, vamos tentar pensar no maior número de keywords possíveis aqui relacionados ao meu produto, ao meu serviço, e vai tacando na conta, né? E com isso a gente acaba compondo ali uma estrutura de intenções, né, que não são as mais alinhadas para venda do meu produto, do meu serviço. Então, uma coisa que é importante mencionar, né, aqui, quando a gente fala de diagnóstico, é diagnóstico porque a gente está se preparando para tratar, para curar uma conta, né, para curar uma necessidade de negócio. Eu acho que quando a gente fala da importância de diagnosticar, é porque a gente precisa de tratamento, a gente precisa dar tratamento para essas situações. E aí, ouvindo um pouco dos seus casos, eu também via um par de casos. Eu toquei a parte comercial de internacional por um tempo. Poxa, a quantidade de informação que você tem que passar para a operação sobre esse cliente para a conta começar a rodar. exatamente, exatamente. Mais uma vez, né? Eu posso entender de Google Ads, mas se eu não tiver, por exemplo, Google Ads, mas se eu não tiver um contexto de negócio, um contexto de timing de negócio, um contexto de persona compradora, de ICP, da empresa que está sendo analisada ali, da empresa dona da conta que está sendo analisada ali, a nossa análise vai ser muito, muito superficial. Por isso, a gente tem um cuidado em fazer todo um repasse de informações, né? As mensagens que são trocadas lá no começo do nosso papo, elas vão chegar também como briefing na nossa operação, né? Porque, dando um exemplo do porquê, às vezes, o momento de negócios é algo que pode influenciar no como você enxerga uma estrutura de mídia. Vamos supor que a gente extraiu um relatório de uma conta de anúncios e viu que o custo por lead dessa conta de anúncios ele vem em uma disparada, ele está crescendo fortemente nos últimos meses. Dependendo do contexto, isso é algo que está previsto, é algo que não tem que ser feito, que vai acontecer. Exemplo, acabamos de fechar uma rodada de investimento, e a gente tem uma meta de investimento a ser cumprida. Eu preciso sair de X de investimento nos meus canais de mídia agora para estar em 40X daqui a alguns meses. Isso é um cenário que a gente já viu diversas vezes. Mesmo que você acelera demais, acelera muito o teu volume de investimento aplicado em contas de anúncios no curto espaço de tempo, há uma tendência de saturação desse canal. As coisas vão ficar mais caras ali, não significa que você não vai conseguir reverter um pouco a linha de tendência no curto prazo, no futuro, mas é um colateral, de certa forma, inevitável, né? Você vai ter um aumento no custo de aquisição se você enfiar um monte de dinheiro ali de uma vez, né? Isso até que a gente recomenda sempre que você busca rampar uma conta de anúncios, que você respeite alguns tetos ali de reajuste baseado em períodos de tempo, que vai depender do canal. No Google ele tolera X, no Facebook a gente vai tolerar Y, e depende um pouquinho da maturidade da conta, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Du, e é legal falar sobre isso porque um dos próximos webinars que a gente tem, não é você o convidado, infelizmente, mas vai ser várias próximas vezes, a gente vai falar sobre a importância da diversificação de canais. Realmente para mostrar o quão importante é a gente ter um channel mix que faça sentido, e cada negócio tem o seu channel mix que funciona, porque depende de mercado. Mas aí, pensando nessas coisas, voltando sempre para a análise, para o seu método de diagnóstico, tem coisa que você encontra no caminho que você fala, isso aqui está quase pronto, é só pegar? Os low hanging fruits. Perfeito, perfeito. Existem diversas. Justamente os nossos processos de diagnóstico são principalmente focados na busca por low hanging fruits, né? Por quê? Porque normalmente a gente está olhando para as questões mais estruturais, e uma vez que você resolve uma questão estrutural, ela tende a ter um impacto mais expressivo dentro da conta no curto prazo, né? Qual que é a coisa mais impactante aqui? Eu arrumar as minhas conversões, o meu tagueamento que está errado, ou fazer um teste AB de criativo? O que costuma ter mais impacto, né, no dia a dia? Então, esse é um ponto, né? Essa é a nossa premissa, buscar as questões estruturais. E dentro de low hanging fruits, a gente mencionou tagueamento, a gente mencionou conversões, a gente mencionou escolha de keywords, mas
Algo que costuma chamar bastante atenção, ainda restrito aqui à rede, ao nosso querido Google, é o seguinte. Bom, uma característica que está sendo presente na maior parte dos mercados, dentro de um buscador, como é o caso do Google, né, de um tempinho para cá, é o fato de que os CPCs estão ficando cada vez mais caros, né? Uma disputa que está elevando bastante o custo por lead, o custo por aquisição desses canais de um modo geral. Como que eu consigo me manter competitivo dentro de um cenário como esse, onde muitas vezes eu tenho, sei lá, um player que é um player mundial, que tem um orçamento gigantesco para competir comigo? A gente costuma atacar muito aspectos de qualidade de anúncio dentro do Google, né? E aí, uma coisa que é importante sempre lembrar, né? Duas empresas distintas podem pagar custos por clique distintos pela mesmíssima palavra-chave na mesmíssima localização dentro do Google Ads. Como isso é possível? Porque o Google vai sempre premiar, vamos colocar assim, as empresas que têm anúncios mais bem configurados, mais bem ajustados para uma determinada palavra-chave, com o direito de pagar menos por aquele clique. Então, o Quality Score, ou índice de qualidade, ele é um indicador extremamente importante dentro da nossa plataforma de anúncios, é um indicador que é fácil de ser checado e também e também é um indicador que é relativamente fácil de ser trabalhado, porque a própria Google, ela dá uma lista de critérios ali que vão impactar no teu quality score, e se você conseguir adequar as tuas campanhas, os teus copies, a tua estrutura de conta, as boas práticas pregadas ali pela Google e dentre outras coisas que são bastante comuns no mercado, como SKAGs, por exemplo, a gente vai conseguir obter um índice de qualidade mais alto, o que deve reduzir o nosso CPC, e do dia para a noite a gente passa a ter mais orçamento, a gente consegue dominar, né, um determinado leilão com menos budget. Enfim, as opções vão depender, o caminho vai depender da estratégia e o momento de companhia, mas quality score, competitividade dentro do leilão costumam ser coisas que pegam para a maior parte das contas e é um low hanging fruit que pode ser trabalhado. Tá mudo. Agora a gente está aqui mais de meia hora batendo papo. Eu quero que o Eduardo conte um pouco do processo, né, ele já falou do processo de diagnóstico, mas contar para quem a gente costuma fazer processo de diagnóstico na Tractor, né, que isso significa e qual é o payoff, o que as pessoas acabam recebendo em troca de participar desse processo com a gente. Bom, dentre a nossa política de diagnóstico aqui, ela é bastante retilínea, né? Todo mundo que quiser um feedback técnico da Tractor pode ter o seu feedback técnico da Tractor. Essa é uma forma de agir que a gente considera ser a mais adequada. Então, como eu comentei, ora a gente está diagnosticando operações enormes, ora a gente está diagnosticando operações que estão começando. E aí, tanto do ponto de vista de empresas tradicionalíssimas que estão começando a investir agora, quanto a startups que já vêm com mídia paga sendo seu canal de aquisição central. O que importa para a gente aqui, para que a gente consiga sempre dar um parecer, né, algo que faça sentido para cada um dos negócios, a gente vai olhar para o motor, vai entender o que está acontecendo ali e vai passar o melhor direcionamento possível para essas contas de anúncio, né? Então, o nosso processo de diagnóstico ele é muito centrado nesse aspecto técnico e em todos os pontos de contexto. Normalmente o que a gente faz a gente tem alguns papos, né, para mais obtenção de contexto, uma conversa ali para entender como está o cenário, qual que é o momento de companhia, características do mercado, tem até outros aspectos do tipo, entender um pouco melhor jargões, né? Existem mercados que são muito técnicos, mercados que são orientados a jargões. Como é que vai diagnosticar uma conta de Google Ads se você não conhece nada de terminologia sobre um determinado mercado? Então, a partir dessas conversas de contexto, a gente vai formar ali uma imagem, vai guardar algumas informações e uma vez que a gente obter acesso às contas de anúncios, a gente vai
baseado nesse contexto, baseado em todo momento, identificar ali pontos de otimização que possam ser explorados dentro de cada uma das contas. A partir dessas análises, o que a gente procura fazer é entregar uma visão extremamente prática do que precisa ser feito para a correção de rota, né? Pô, tô com o quality score baixo, como a gente resolve isso? Pô, tem um tagueamento que está feito de forma equivocada. Qual que é a solução técnica? Ah, a solução técnica é ir para um diagnóstico mais aprofundado disso, ou é simplesmente fazer esse ajuste? Então, o importante é conseguir dar uma visão muito prática. Isso vai ser consolidado por meio de um relatório que contém ali também um plano de ação para implementação ou para aprofundamento, né, nas análises. É sempre possível também chegar num step um pouco além. E eu acho que uma coisa que a gente acabou passando por cima ali, Gabi, e também é o tema do nosso próximo webinar, que é a diversificação de canais, é algo que também é um step dos nossos processos de análise. Eu estou usando o canal certo? Esse é um questionamento que deve ser feito. Né? Pô, o meu produto, ele faz sentido estar dentro desse canal, nesse formato, né? Então, essa análise de channel mix, ela normalmente é a primeira coisa que a gente faz. Primeiro, eu vou fazer uma análise de channel mix. Tem um canal aqui que meu cliente está operando, vamos supor que ele esteja operando Facebook Ads, né? Meta Ads, melhor dizendo. Faz sentido Meta Ads para esse produto? Porque dependendo do match ali, ou ausência de match, a gente simplesmente corta esse cara e olha para o que faz sentido, né? Vamos repor aqui o Meta Ads com o canal XPTO, que tem tais características enquanto rede de anúncio e vai ser mais adequado para a distribuição do teu produto, do teu serviço. Então, além do feedback técnico, dos low-hanging fruits, do plano de ação, a gente também costuma trazer um feedback de escolha de canais, né? Não só para ver se está certo ou está errado a escolha ali, a hipótese, né? Mas também para trazer novas opções. É muito comum uma empresa que está com uma estrutura de anúncios mais enxuta, né? Eu estou no meu Google, no meu Facebook ali, tenho um orçamento altíssimo já dentro dos outros e estou perdendo os cabelos para conseguir alocar mais budget. Quando é muito possível, não só possível como é um must, né? Deveria acontecer uma diversificação olhando para outros canais. Tem muita plataforma de mídia boa, nova, em fase menos madura do que Google ou Facebook, o que é sempre uma vantagem para quem está querendo trabalhar, né, aquilo como um canal de marketing. Uma vez plataformas mais jovens, né, isso se aplica para o marketing como um todo, não só mídia paga, mas plataformas mais jovens costumam dar alguns benefícios para o usuário para conseguir atrair mais gente, reter mais gente, né? Então, é importantíssimo não ignorar as outras opções, testar. Pô, não tem conhecimento sobre TikTok Ads, como fazer isso? Fala com a gente, fale com pessoas que estão trabalhando em cenários parecidos, tá? Mas teste, e não abandone outras plataformas. Existe vida além do Google e do Facebook. Muito importante isso. Isso dito por alguém que vende pra caramba Google e Facebook. Exato, exato. 80%... É que a gente sabe que o mar é gigante. Exato. 80% das contas que a Tractor tem dentro de casa hoje, mais ou menos, são contas de Google e Facebook Ads. Esse número já foi mais alto alguns meses atrás, né? Era um número mais próximo de 100. E eu espero que esse número seja muito menor daqui a um tempo. É sinal de que a nossa carteira está mais diversificada e mais preparada para conseguir lidar com esse ambiente maluco que a gente tem dentro da publicidade digital. Tem muita coisa que está mudando, né? A gente já teve o iOS 14 no ano passado, a gente tem algumas outras alterações previstas por Google, pelo próprio Facebook, que estão por vir, e ter todos os... Não vou chover no molhado aqui, vocês sabem o que acontece quando a gente coloca todos os ovos numa cesta só, né? Então, esse é um cuidado que precisa ser feito. Vejam, avaliem os canais e entendam se não tem alguma coisa a mais que poderia estar sendo tentada, tá? Acho que para fechar esse ponto, Gabi, também lembrem-se não, né? Pensem a gente tem aqui a máxima do ponto de pressão, que é o seguinte, você como anunciante, você disputa espaço publicitário com outros anunciantes na telinha do nosso querido usuário. E um cuidado que precisa ser tomado também
estou abrindo demais a minha zona de atuação? Isso pode acontecer de várias formas. Às vezes eu posso ter um orçamento ali que não é o orçamento suficiente para eu trabalhar um país inteiro. Caso isso aconteça, concentre o teu orçamento em uma determinada região, naquela região que você tem maior social proof, alguma vantagem competitiva frente aos teus concorrentes e trabalhe aquilo ali primeiro. À medida que for sobrando mais budget, você vai expandindo. Por outro lado, eu tenho um orçamento que às vezes não é dos maiores e eu estou rodando vários canais de anúncio ao mesmo tempo e não tenho budget suficiente para superar aquela barreira de entrada ali, aquela barreira classificatória, vamos dizer assim. Esse também é um outro problema que pode acontecer. Outra coisa que é muito comum, eu tenho um portfólio composto por muitos produtos e serviços e o meu orçamento não é o suficiente para trabalhar todos eles, né? Às vezes você vai ter um retorno financeiro, no final do dia, o objetivo de uma ação de mídia, na maior parte dos casos, vai ser, né, gerar um retorno financeiro direto ou indireto, né? Branding e tal também são ações que têm como objetivo retorno financeiro, por mais que indireto. Então, muitas vezes eu vou ter que entender ali se eu estou utilizando o meu orçamento da forma mais adequada. Normalmente, quando você concentra ele em um ponto focal, você tende a ter resultados mais interessantes ali. Mas ainda assim é necessário fazer uma análise mais ampla para entender os retornos. Legal. É um monte de informação e eu acho, Eduardo, que a galera vai gostar muito do webinar de diversificação de canais. A gente tem muita coisa para falar, a gente vai falar bastante sobre os pontos específicos de cada canal. O que eu fico pensando do assim, né, nesse nosso bate-papo, e é uma coisa que a gente sempre pensa, para quem isso ressoa, né? Eu acho que se você que está ouvindo, que está na audiência, você tem alguma dúvida em relação a como é que tá a saúde da tua mídia paga, ou se não só da tua mídia paga, né? Acho que do teu marketing no geral, e a gente consegue indicar ali o que a mídia paga consegue fazer para ajudar. Às vezes não é uma questão de mídia paga, mas ela serve como um validador, como um acelerador de validação de algumas hipóteses e ideias aí. Ou se você quer uma visão a mais do que está acontecendo na tua conta, a gente faz diagnóstico de mídia, a gente faz auditoria de mídia, entre em contato com a gente. Vou deixar o site aqui, vou deixar os nossos dados de contato também. Quiser entrar em contato, precisar de um diagnóstico para saber se o que o seu time está fazendo é o melhor que ele pode fazer e precisa da nossa ajuda ou não, tá tudo certo e a gente só dá o selo Eduardo Fuzeto de aprovação, funciona também, né, Edu? Perfeito, perfeito. Sempre que quiserem bater um papo, entender um pouco melhor como as coisas estão rolando dentro da sua própria operação, a gente está super aberto a ajudar. O Gabi brincou aí do selo Eduardo Fuzeto, mas já aconteceu diversas vezes, assim, de a gente conversar com algumas empresas e falar assim, olha, meus parabéns, você está dando uma aula no que você está fazendo, ajusta isso daqui e aquilo ali, mas são coisas que eu sei que você consegue fazer, tapinha nas costas e siga a sua vida, né? É muito comum também a gente encontrar empresas que têm operações fantásticas, não é um, não é dois, são vários casos. Muito comum também a gente encontrar empresas que têm uma operação fantástica em um canal, mas o outro canal não está dos melhores. Então, tragam para a gente, como vocês estão cansados de saber, a Tractor do café da manhã, almoço, janta, mídia paga no prato o tempo todo. A gente é meio não, né? Completamente nerd nisso daqui e sempre vai ter alguém muito disposto a trocar uma ideia, conhecer um pouquinho melhor, dar uns pitacos ali. A gente adora isso. É o que a gente faz todo dia, né? Do pitaco vira hipótese, hipótese a gente comprova e termina como? Com 91% de NPS positivo no último Q. É isso, gente. Acho que bate-papo legal, que natural. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer uma das coisas que a gente falou aqui, eu vou deixar os dados de contato, tanto meus quanto do Eduardo, aqui embaixo na descrição do vídeo. Continuem ligados, a gente vai fazer o próximo webinar de diversificação de canais. Temos um incrível de métricas para SaaS também, e tem um super legal de Employer Branding, que é a vida de uma tratorista. Tudo isso está saindo nas próximas 2-3 semanas, e eu convido vocês a continuarem, seguirem a gente no Instagram, seguirem a gente no LinkedIn, dar like nas coisas,
porque a gente gosta de compartilhar. Quanto mais vocês ajudam a gente a compartilhar, mais compartilhar a gente vai. Eu sou o Gabi Colombo, seu anfitrião e amigo mais uma vez. Obrigado, Du, pela presença. Foi um papo muito gostoso. Espero que a próxima seja muito em breve. Logo estamos aqui de volta. Obrigado, Logo pessoal. Logo estamos aqui de volta. Tchau, tchau.